trabalho 2 de projeto de arquitetura de software, numa arquitetura de microserviços, que a gente utilizou o gateway do Spring Cloud Data, o RabbitMQ para gerar filas e eventos, perdão, criar filas e gerar eventos. A gente está fazendo um trabalho que é de bater ponto, né? Então, como se fosse um relógio ponto, ele para esse serviço. Ele tem então um cadastro de usuários, que é o User Service. A gente tem um Attendance Service, que é para check-in e check-out, e o Payroll, que calcula a folha de pagamento desses funcionários, e o Reporting, que traz um reporte com essas informações que esses microserviços geram. Para a gente poder acessar a aplicação, a gente tem um gateway que a gente criou aqui. Como eu fiz o gateway, eu vou entrar um pouco mais em detalhes. Então, aqui a gente tem um API gateway, que ele basicamente começa a rodar nossa API Application, API Gateway Application. A gente tem aqui também o nosso filtro, o primeiro filtro, né? Porque um gateway ele tem os pré e pós-filtros, né? Que seria um pré-filtro que usa a validação com GWT para fazer esse primeiro filtro. Então, só vão poder chamar os microserviços quem estiver autenticado no sistema. Ele está funcionando, né? Então, se a gente for aqui na Properties, a gente vai ter os serviços na qual o Rabbit, no qual ele usa o Eureka para poder chamar eles. Então, a gente tem aqui o User Service, que vai ter essa URL pelo Eureka, o Payroll, o Attendance e o Reporting, né? Que o Eureka Client para ele poder ser chamado, e a porta dele, né? Então, se a gente, por exemplo, der 8080 barra users, a gente vai ter um get do que seria o microserviço do user, né? E a mesma coisa do payroll, do attendance e do reporting. Então, a gente tem essas 4 rotas. Bom, vou estar falando um pouquinho então sobre a User Service. Aqui temos a classe User, que é responsável pelo banco de dados. Nela são cadastrados todos os usuários. Então, todos os usuários têm um nome, um cargo, um login e uma senha para poder ter acesso ao banco. Aqui na User Service, nós temos toda a camada de gerenciamento da lógica de negócio relacionada aos usuários. Então, nela tem a interação diretamente com os repositórios. Ela também está preparada para trabalhar com alguns eventos assíncronos, como comentados, o RabbitMQ, por exemplo. Aqui na User Controller, a gente tem toda a geração dos endpoints, cada um deles responsável por uma coisa. Aqui a gente tem os users que são redirecionados para essa tela. Aqui nós temos o Get All Users, que são retornados todos os users. Aqui, quando colocamos o users /id, eles retornam cada user pelo ID. E também temos as funcionalidades de Create User, Update e Create. No Event Producer, nós temos a implementação do Rabbit, que ela é responsável por enviar as mensagens relacionadas aos eventos para que o sistema possa receber ela. E esses eventos indicam as ações como criação, atualização e delete de usuários. Durante também o processo, eu pude fazer os testes unitários de cada um desses serviços. Então, os testes de usuário, de return, de update, de create, não apenas da classe User Service, mas também da Reporting Service e da Payroll Service. Pude também estar atuando ali na parte de produção das classes, de usuários e attendance. Olá, meu nome é João e hoje vou apresentar o microserviço de controle de presenças que nos ouve. Este serviço é responsável por gerenciar check-ins e check-outs de funcionários e também oferecer integração com outros sistemas por meio de mensagens RabbitMQ. A aplicação foi construída com Spring Boot,
utiliza um banco de dados relacional para persistência e conta com testes automatizados para garantir qualidade. Falando um pouco sobre a arquitetura. A estrutura do microserviço segue uma arquitetura bem definida e modular, com os seguintes aspectos principais. Um app, que contém o REST e o serviço, que implementam a lógica de negócios. Domínio, que gerencia a persistência do banco de dados usando Spring Data, JPA. O Infrastructure, que configurações e componentes para integração com RabbitMQ. Aqui temos o RabbitMQ, configurações, User Consumer para consumir eventos de outros serviços, Attendance Event Producer para produzir eventos sobre presenças, e ok. Continuando agora falando sobre o Resources, contém arquivos de configurações como application.properties e a parte de testes que validam as funcionalidades do sistema. Continuando agora, falando sobre a funcionalidade. Este microserviço possui 3 funcionalidades principais expostas via endpoints REST e integrações por RabbitMQ. Check-in. O endpoint check-in permite que os funcionários registrem seu horário de entrada. A lógica valida se o funcionário já possui um check-in pendente antes de registrar. Checkout. O endpoint atualiza o horário de saída, garantindo que o check-in correspondente seja fechado corretamente. E consulta de registros. É possível consultar o histórico completo de presença de um funcionário específico. Agora a parte de consumo de eventos. Por meio de User Event Consumer, ele pode processar eventos externos, como a criação de novos funcionários. Produção de eventos. O Attendance Producer envia eventos para notificar outros sistemas sobre a atualização de presenças. Essa integração torna o microserviço escalável e preparado para trabalhar com um ecossistema de microserviços. Falando agora brevemente sobre os testes. Eles validam o funcionamento completo dos endpoints REST e a comunicação com o banco de dados. Os testes unitários focam na lógica de negócios e o teste de mensageria garante que os consumidores e produtores RabbitMQ funcionem corretamente. Com esse microserviço, criamos um sistema robusto para o gerenciamento de presenças integrado a outros serviços via RabbitMQ e com a cobertura de testes para garantir a confiabilidade. Obrigado. O Payroll, que é um outro outro serviço que eu também fiz, voltando aqui para explicar, a gente tem aqui a aplicação do que seria o Payroll, né? Então aqui é o service dele, onde ele basicamente só pega o check-in e check-out que o Attendance vai gerar e vai salvar no user, né? Que é o nosso objeto aqui. Até criei a classe, a entity dele no banco, né? Que ele é uma table chamada user, que vai ter basicamente os mesmos atributos do que no user service, só que agora a gente vai ter um get e um set da worked hours. E a gente tem aqui o attendance também, só para a gente poder receber o evento no RabbitMQ e poder ter o check-in e o check-out. Aqui na infraestrutura a gente tem um RabbitMQ config, que basicamente nos permite ter as queues que vão ter as rotas de exchange, mas quem mexeu mais nisso é o Glauber e vai poder explicar um pouquinho mais como isso funciona, mas basicamente a gente tem aqui um message converter, um binding do user payroll, que o Glauber acabou fazendo. Aqui a gente tem o event listener que o payroll vai enviar que o attendance vai enviar para o payroll, e aqui basicamente uma parte que o payroll vai consumir esse evento, tanto de user quanto de attendance. E aqui a produção, né? Então a gente teria que o payroll vai produzir eventos lá para o reporting. No repositório a gente guarda só o usuário. Aqui a gente tem só um data initializer só para a gente manter as coisas, na verdade para ter um início, né, no banco, mas quem fez isso foi o Lucas. E aqui a gente vai ter só a nossa application rodando
por algum motivo aqui, acho que alguém estava numa branch que comentou aqui o Discovery Client do Eureka. Mas, enfim, é isso. Olá, me chamo Gabriel Martins e vou apresentar o microserviço Reporting Service, que é um componente essencial do nosso projeto, né? O nosso sistema é uma aplicação de gestão de presença que permite monitorar a frequência de usuários em eventos ou atividades. O serviço Reporting Service é crucial, pois fornece insights sobre a presença dos usuários, ajudando na tomada de decisão e na melhoria de gestão de eventos. Fizemos o projeto numa arquitetura MVC, incluindo o controller, service e repository, num estilo Model View Controller. O nosso projeto utiliza Java, como já comentaram, com Spring Framework, que facilita a construção de serviços RESTful. Explicando um pouco sobre o serviço, há uma função que faz a listagem dos relatórios por usuário, que permite recuperar todos os relatórios associados a um usuário específico pelo ID. E isso é útil para ver o histórico de presença de cada usuário, né? Também tem relatórios por intervalo de data, que podem ser filtrados com base no intervalo, né, de datas, permitindo análises temporais também. E também é possível criar um novo relatório utilizando os dados de check-in totais e pontuais, o que ajuda a medir a pontualidade dos usuários. E é basicamente essa estrutura. A arquitetura em microserviços acaba sendo útil, pois através da comunicação com o RabbitMQ, a gente garante uma comunicação assíncrona, né? E é possível adicionar mais microserviços de forma escalável e não acoplada, né? Então é basicamente esse o funcionamento. E é isso. Obrigado. Bom, eu vou explicar aqui para vocês como que fica a parte do Docker. Nós construímos 11 containers, um para a imagem do RabbitMQ, um para o Eureka, que depende do RabbitMQ, um do API Gateway, que depende do Eureka está on, Payroll Service, que tem as conexões do RabbitMQ e do banco de dados Postgres, o banco de Payroll, Attendance Service, com as propriedades também para fazer conexão com o banco de dados Postgres e com o RabbitMQ e com o Eureka, o banco de Attendance, também a Reporting Service, com a conexão com o banco, o RabbitMQ e com o Eureka, o Reporting DB, o User Service, que tem a conexão com o banco Postgres, RabbitMQ e o Eureka, e o UserDB. Cada um destes microserviços foi criado um arquivo Dockerfile, onde foi construída a imagem base deles para poder rodar o projeto. Também foi feito a configuração do Eureka,
onde coloquei aqui as propriedades dentro de Resource Application Properties, a porta 8761 do Eureka, para poder os serviços se registrarem nele e ficarem visíveis para o cliente e para o gateway. Aqui na direita, aqui na tela do browser, tem o registro de todas as aplicações que estão registradas no Eureka. API Gateway, o Attended Service, Payroll Service, Reporting Service e User Service. Todos eles com suas respectivas portas de conexão, onde o gateway ele vai ser a porta de entrada para fazer o roteamento para os microserviços. Também foi feito o RabbitMQ, onde foram criadas 5 filas, sendo essas filas Attendance Payroll, Attendance Reporting, Payroll Reporting, User Attendance e User Payroll, tendo 7 consumidores. Além disso, foi feito também um README detalhado da arquitetura do sistema, onde nós procuramos utilizar um pouco de Clean Architecture com DDD. Aqui também mostra o diagrama de fluxo feito no Mermaid, da aplicação como um todo, onde mostra quem produz evento, quem consome evento, todos se registrando no Eureka, o API Gateway redirecionando para cada microserviço e cada microserviço com seu respectivo banco de dados, e o RabbitMQ para comunicação assíncrona dos serviços. Também aqui no README tem toda a stack utilizada, os frameworks, a documentação, as dependências, e também tem todo um passo a passo de como executar o projeto e como acessar as rotas. Além disso, foi feito o Swagger com Spring Doc para cada um dos microserviços. Vou acessar aqui o de User, onde mostra as rotas que estão no microserviço de User. Aqui então a gente vai ter só uma tabelinha aqui mostrando as issues que cada um fez. Então eu, Gabriel Fogaça, fiquei com uma pequena, 2 médias e 2 grandes, totalizando 17 pontos. O Glauber, 2 pequenas, 2 médias, 2 grandes, 18. O Lucas Ribeiro, 2 pequenas, 1 média, 2 grandes, 15. O Vogel, 2 pequenas, 1 média, 2 grandes, 15. E o Gabriel, que fez uma de cada uma, totalizou 9, mas também tem muitas coisas que a gente acabou não abrindo o issue, da questão do que foram algumas fix que a gente fez, e muito do pessoal também acabou se ajudando muito, principalmente ali naquele erro que o professor viu sobre a questão do banco de dados com nome user, e agora nessa reta final do trabalho, essa questão do RabbitMQ, o pessoal realmente pegou e sentou e tentou entender e se ajudar. Então isso é só uma métrica.